As suculentas, elas estão em alta e não é à toa não, viu? Essas plantinhas são lindas, delicadas, ótimas companheiras para quem gosta de ter plantas pela casa e elas demandam poucos cuidados. Elas são originárias de locais secos e sol forte. Assim como os cactos, a maioria delas se adapta bem aos espaços pequenos, como em apartamentos, né? E agora a gente vai lá pro telão, né? Por isso que a gente vai conversar com a repórter Ana Luísa Elisiário, que está em uma oficina de suculentas, né? A gente já viu aí que a Ana está num lugar bem bonito, né, Ana? Conta pra gente onde que você tá com esse tanto de planta bonita. Ei, Tiago, bom dia para você, bom dia para Vanessa e para todo mundo que está aí acompanhando o Manhã da Piedade ao vivo. Tô aqui na oficina das suculentas, fica aqui na Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha. E a nossa convidada de hoje aqui é a Adriana Calais, ela é produtora de suculentas e vai tirar todas as dúvidas pra gente. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, que alegria estar aqui coladinha com vocês. Agora, pra gente começar, vamos explicar um pouquinho do que é a suculenta. As suculentas são plantas de clima semiárido e elas possuem uma característica em comum que as tornam suculentas. É a reserva de água em alguma parte do seu corpinho. Pode ser na folha, no caule e até mesmo na raiz. O Tiago estava falando ali agora na nossa cabeça ali que os cactos são bem parecidos das suculentas, né? As suculentas são cactos ou os cactos são suculentas? Explica isso para o pessoal de casa. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Já que a gente entrou no tema de cacto, eu quero fazer uma abordagem muito legal pela simbologia do cacto. Ele tem muito a nos dizer e a ensinar também questão da resiliência. Se a gente parar para pensar, os cactos, eles vêm de uma situação muito adversa. Às vezes eles não têm água, eles tiveram que se adaptar, né, às suas folhas que viraram espinhos. E por mais difícil que seja a sua situação sem água, eles têm uma mensagem que é: sempre há espaço para as flores, independente dos espinhos, que sejamos todos cactos também. Lindo demais. Aí a gente vai até mostrar um cacto aqui, Vanessa, Tiago, que tá maravilhoso, ele tá florido. Qual cacto que é esse aqui, Adriana? Olha, de nome de cacto eu não sou tão boa não, porque realmente são muito difíceis. Mas eu quero lembrar que nós estamos no período da primavera, então a gente está tendo boas surpresas aqui em relação à floração e eles têm várias simbologias também, né? Tem alguns cactos que eles florescem apenas no período noturno. Você sabe por quê, Ana? Não, me conta aqui. Porque seus polinizadores têm hábito noturno, como morcego, mariposa. Não é surpreendente? Muito legal, gente. O que vocês acharam aí dessa informação aqui da Adriana? Muito legal, Ana. E é tão bonito ver flor de cacto, né? Muita gente pode ter a ideia de que cacto não tem flor, né, Tiago? Pois é, eu mesmo não sabia, é uma novidade que eu aprendi agora. Eu quero fazer uma pergunta, Ana, para nossa entrevistada. Você falou, né, a respeito que os cactos, né, são plantas, que toda suculenta é um cacto. E nem todo... Não, todo cacto é uma suculenta e nem toda suculenta é um cacto. Os cuidados com os cactos e com as suculentas devem ser os mesmos? Porque as pessoas falam, suculenta a gente não mata, né? Mas às vezes rega tanto que acaba matando a planta, né? Qual que é o cuidado da rega com os cactos e também com as suculentas, Ana? Tiago está perguntando a gente aqui, Adriana, sobre a rega com as suculentas, mas também comentar um pouquinho dessa rega dos cactos. Como que funciona? Porque tem gente que acha que a gente tem que regar a suculenta igual a gente rega qualquer planta e acaba matando ela afogada. Como que funciona? Sim, o que mais mata a suculenta é a rega equivocada. E até a orientação que a gente recebe dos próprios vendedores, né? A gente já compra suculenta, eles já falam pra gente. São plantas que não gostam de água. E sim, elas gostam muito de água, mas elas gostam da água na forma correta. A gente vai regar bastante as nossas suculentas, esperar a água sair até pelo furo. E aí, a próxima rega, a gente vai regar só quando o substrato estiver 100% seco. Vale colocar o dedinho lá, sentir. Se estiver um pouquinho molhado, úmido, espera. Esse é o segredo. E a gente vai ver que a rega ela vai variar. Estação do ano, tem período que chove mais, está mais úmido. Então, esses espaçamentos, eles vão aumentando também. E se você seguir essa regra, não tem erro.
Agora, a Adriana falou de rega, de chuva aqui. Ela estava me contando aqui no off, antes da gente entrar ao vivo com vocês, que a gente está num espaço, eu vou pedir o Wallace para mostrar pra gente, que é um espaço que ela tem aqui de peças, de suculentas que ela coleciona. E em cima aqui a gente consegue ver que tem uma espécie de toldo para não chover nessas suculentas. Por que essas suculentas não podem receber água da chuva, Adriana? Elas podem receber, esse ambiente ele é controlado, ele é para receber muito sol, que a maior parte das suculentas aqui são de sol, e ele protege contra a chuva também. A gente não consegue controlar São Pedro, né? A gente controla o sol, mas São Pedro não. Então a gente tem esse ambiente protegido, até porque as suculentas aqui, elas são mais caras, elas tiveram um investimento maior. E um dos motivos que fazem as suculentas serem mais caras é seu difícil cultivo, a sua reprodução é lenta, nem todas dão por meio da folhinha e a questão da resistência à água. As suculentas que estão nessa estufa, eu rego um pouquinho para menos. Então esse aqui é o segredo. E a Adriana tá falando aqui de algumas espécies que são raras. O Wallace vai mostrar para vocês também essa branca ali. Olha só que maravilhosa, gente. Vamos falar um pouquinho dela aqui, né, Adriana? Essa espécie branca aqui. Eu vou até sair da frente para o Wallace poder mostrar aqui. Adriana, me conta aqui, né, qual que é um pouquinho aí dessa espécie aqui. Essa espécie, o nome dela é Cante, é uma espécie originária do México. Ela é uma echeveria e ela também, todas essas suculentas que tem esse pozinho branco, eu já faço a rega um pouquinho para menos. Ela já nos conta que o cultivo dela necessita de menos água. Elas têm uma tendência a fungar com uma facilidade. O pozinho branco, que é essa característica que vocês estão vendo aí, chama-se pruína. A pruína ela não é renovável. Se você colocar seu dedo, vai ficar a marca da digital ali e nunca mais vai ter uma outra pruína naquele lugar. Aí ela vai ficar suscetível a fungo, a praga, aquela área pode sofrer queimadura. Então, trata-se da pruína como um filtro solar da nossa planta. Ela é uma proteção. Entendi. Ô, gente, a gente sabe que tá fazendo muito calor aqui em BH, né? O sol aqui tá muito quente. Vamos falar agora de luz mesmo nessas suculentas. Você falou de algumas aí que recebem mais luz, outras menos. Na minha casa eu tenho até uma que eu já ouvi falar que ela estressa, ela muda de cor conforme a luminosidade. Para quem tá assistindo, vamos explicar o que é isso. Se eu pudesse quantificar, eu diria que 96% das suculentas são de sol. Quer dizer que quanto mais sol, mais bonitas elas ficarão. E os outros 4% de meia sombra. Meia sombra não é ausência de luz e nem de claridade. É o solzinho da manhã. Pensa aquele passeio com aquele bebezinho. Então, aquele é a luminosidade que você vai oferecer para as suculentas de meia sombra. As suculentas de sol, elas tendem a ter uma coloração mais viva. Todas essas aqui, olha, repara bem, são de sol. E aí, quanto mais sol, mais bonita, mais colorida. As suculentas de meia sombra, elas são mais verdinhas, têm uma textura mais de capa. É bom porque, como existem 22 mil espécies de suculentas, a gente já bate o olho, por mais que a gente não conheça a espécie, a gente já consegue identificar ali. Então, por exemplo, essa suculenta aqui, ela já tem essa borda avermelhada. Então, automaticamente, ela já me falou, eu gosto de sol, quanto mais sol você me der, mais bonita eu fico. Pegaram a dica aí, né, pessoal? Ana, uma coisa que eu queria saber é se o tamanho do vaso determina o tamanho da suculenta. A gente está vendo, né, aí que você está perto de suculentas enormes. Eu, na minha cabeça, tenho a imagem daquela suculenta pequenininha, mas talvez porque eu vejo sempre num vaso menorzinho. O tamanho do vaso, ele pode interferir no tamanho da suculenta, né, no tamanho da folha da suculenta? A Vanessa está perguntando para a gente agora sobre tamanhos de vasos. A gente está vendo aqui, né, várias suculentas bem grandes, em vasos grandes. Influencia se a gente pegar uma suculenta, porque a gente pensa em suculenta, já pensa naquelas menorzinhas, né, como essas que a gente está vendo aqui atrás. Influencia em alguma coisa se eu colocar essa num vaso maior, ela vai crescer mais ou depende também de cada espécie? O cultivo das suculentas, ele não existe regra. Eu vou te passar o meu conhecimento em cima do cultivo que eu faço aqui na oficina. Eu identifiquei que as suculentas, elas precisam ficar um pouquinho apertadinhas no vaso para se desenvolver melhor. Então, se a gente pega uma suculenta no vaso pequenininho,
coloca no vaso grandão, ela não vai desenvolver tão bem como se você fizesse isso gradativamente. Pra gente que é produtor, tem basicamente 3 potes iniciais, né? Que é o pote 6, ele tem 6 centímetros de boca. O pote 9, ele tem 9 centímetros de boca. E o 11, nós que somos produtores, nós respeitamos essa ordem gradativa. E se você pegar uma suculenta pequenininha e passar para um pote muito grande, o que vai acontecer também? A sua suculenta vai ter muito substrato aqui, né? A terra vai ser muita em relação à proporção dela. A rega, esse substrato, vai ficar muito mais úmido. Então, você vai acabar apodrecendo sua suculenta por excesso de água por conta, não relativamente do excesso, mas do pote errado. O vaso, o que for chamar. Entendido. Agora vamos falar de mudas aqui, Adriana. Cada suculenta tem um tipo certo para fazer aí essas mudas, né? Tem umas que eu sei que a gente consegue tirar uma folhinha e ela vira uma muda. Eu tava até te perguntando, o Wallace vai mostrar pra gente, o rabo de macaco, que é aquele que tá pendurado ali, né? Eu até tentei fazer uma muda dele na água, mas como que é o ideal pra gente fazer mudas de suculentas? A maior parte das suculentas se propagam por meio da folha. É a folha tradicional, como por exemplo, ó, vou tirar essa folhinha aqui. Se eu já colocar na terra deitadinha, nasce a raiz, nasce o broto e automaticamente vai dar origem a essa planta aqui à medida que for crescendo. Mas, como nem tudo é regra, existem mais de 22 mil espécies, nem todas dão por meio da folha. Mas, quando a gente sabe o cultivo, a gente tem nossa expectativa atendida. Por exemplo, essas gigantes, elas não dão por meio dessa folha aqui, mas eu sei que elas dão por meio da folhinha da haste floral. Ela tem hormônio de crescimento. Então, a gente entende a leitura da planta, isso é super fácil de fazer, à medida que a gente vai cultivando, a nossa própria planta vai falando com a gente e a gente vai aprendendo. E aí, a do cacto, como você mencionou do seu rabo de... É rabo de gato ou de macaco? De macaco. Rabo de macaco, a melhor forma de você fazer é o corte, né? Ou pode ser por meio do broto também. Passar uma canela para dar uma cicatrizada, canela ou própolis. E aí você diminuirá a incidência de fungo ali, a probabilidade. E aí esperar nascer a raiz. Lembra que sempre que quando vocês fizerem o corte, a rega é sempre para raiz. Se não tem raiz, não tem rega. Isso aí é um erro muito comum também. Pegaram essa dica também aí, né, gente? Gente, eu não sabia da questão da canela, Nem né? do própolis, né? Eu também não conhecia. Para cicatrizar ali o cortezinho. Ô, Ana, pergunta para nossa entrevistada a respeito de adubamento e também de corte. As suculentas precisam ser adubadas e também precisam ser podadas? Pergunta aqui importante do Tiago. As suculentas, elas precisam ser sempre adubadas e podadas também? Adubo é um assunto que ele é muito polêmico no meio das suculentas. Por quê? Porque as suculentas, elas são plantas que, a maior parte delas são pequenas. Elas já crescem devagarzinho. Se você colocar adubação equivocada, o que você vai fazer? Você vai fazer com que ela cresça desordenadamente. O formato bonito, ela vai perder. Então, se eu for recomendar um adubo para suculentas, eu vou falar de liberação lenta, aquele que vai vai diminuindo bem pouquinho. Aqui, ó, eu tenho até um para mostrar para vocês. Essas bolinhas aqui. Eu troco de 5 em 5 meses e eu coloco outras, que ele vai sumindo aqui no meio. É o que eu recomendo e é o que eu uso. E agora eu vou falar com vocês outra coisa. Se não quiser adubar, não tem problema. Ofereça a rega correta, a luminosidade adequada e um excelente substrato que suas suculentas elas estarão sempre lindas. Não necessariamente com a ajuda do adubo. Ele não é tão necessário assim.